Glória a Deus. Graça e a paz, povo do avivamento. Amém! Amém. Pastor Elcio, pastor, assim, é uma honra estar aqui. Dizer que pastor Elcio da turma do Chorão, eu também sou. Eu só sou grandão, tenho cara de bravo, o povo do serviço fala assim, nossa, mas você tem cara de bravo. Eu falei, fica tranquilo, que eu sou igual os ursinhos carinhosos. Tenho cara de bravo, eu pareço um leão, mas eu sou um amor. Amém? É uma honra estar aqui. Que Deus tenha uma palavra poderosa sobre os nossos corações. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe, sou esposo daquela mulher linda ali, pastora Lina. Sou líder da geração Jump da Sé. 12 do bispo. Mas de novo, 12 do bispo. Amém? E acima de tudo, um servo do Senhor. E estar aqui nessa noite, compartilhar uma palavra vinda diretamente do trono de Deus sobre a nossa vida e com vocês. Amém? Quem tiver suas Bíblias aí, abre lá em 2 Reis, no capítulo 18. A partir do verso 1. 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1. Posso ouvir um amém? Amém! Quem não achou ainda, eu falei, espere por mim. Um pouquinho que estou vendo a Bíblia folheada. A palavra de Deus diz assim: e sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, o seu predecessor. Ele tirou os altares, quebrou as estátuas, deitou abaixo, em algumas traduções vão falar os postes, em outra tradução fala sobre os bosques. Tem uma outra tradução que vai falar que ele deitou os postes, ele quebrou as colunas santas que estavam edificadas naquele lugar. Ele quebrou a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam um incenso e lhe chamavam de Deus Tã. No Senhor Deus de Israel confiou, e de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá e entre todos os que foram antes dele. Porque se achegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quiser que saía, se conduzia com prudência. Se rebelou contra o rei da Síria e não serviu. Só até aí. Pode se assentar, feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós estamos reunidos aqui. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós queremos dizer ao Pai que nós estamos aqui porque nós amamos a Tua presença, porque nós amamos ouvir a Tua voz de destino sobre as nossas vidas. Que nessa noite não seja diferente, ó Pai, mas que nós possamos sair daqui carregando uma palavra poderosa, não só para o nosso destino, mas para o destino das pessoas que estejam ao nosso lado, ao nosso redor. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, não da mesma maneira que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui, ó Pai, carregados com a Tua presença. E aonde a gente entrar, aonde a gente chegar, ó Pai, a Tua presença ela vai chegar, ó Pai, a Tua restauração vai acontecer, Senhor. Como a Tua palavra diz, sinais, prodígios e maravilhas, ó Pai, seguiriam aqueles que crerem no Senhor, ó Pai. Então nessa noite nós te pedimos, ó Pai, fala conosco como nunca antes, que seja uma noite memorável sobre a nossa vida na Tua presença, ó Pai. Nós te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém! Glória a Deus. Aleluia! Nós estamos vindo, vou falar de mim, tá? Há algumas ministrações, há algumas células, aonde essa palavra que eu quero ministrar sobre a sua vida começou. Uma palavra da célula perguntou assim: o que é evangelho para você?
que a palavra evangelho para você? Nós estamos num território novo. Quanto tempo aqui, pastora Silvia? Vai fazer 4 meses. Vai fazer 4 meses de uma grande história que vai acontecer nesse lugar. Amém. E através da sua vida que as geografias dessa cidade, porque o bairro de Areia já é uma cidade. Glória a Deus. E através da sua vida, através do seu testemunho, a geografia desse lugar vai mudar. Você crê? Amém. Aleluia. E quando eu pergunto para você o que significa evangelho, tem muita gente, ou tem muitos lugares, invertendo o significado da palavra evangelho, a palavra sobre ser cristão, sobre pregar o evangelho. Paulo falava assim que o evangelho era o poder de Cristo para salvar. E muitas pessoas têm colocado o evangelho não mais como o poder de Cristo para salvar, mas o evangelho como um provedor sobre a minha vida. É só isso. Daniel ali, agora é meu discípulo, tá, gente? Ganhei mais um. Ele tem um provedor. As pessoas só contratam ele, ou as pessoas só buscam ele, porque ele tem algo a oferecer. E quando nós entendemos o evangelho sobre a nossa vida só como um provedor, nós somos invertendo os valores do evangelho sobre a nossa vida. O evangelho, segundo Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que não fala sobre aquilo que Deus pode me dar, mas sobre aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. O evangelho não tem a ver sobre o que eu vou ter, mas sobre o que eu vou dar. Amém. Quando nós Aleluia. olhamos para o evangelho significa sacrificar-se pelo outro. Jesus veio para mostrar para mim e para você que nós éramos tão amados que Ele pagou o preço do nosso pecado numa cruz com sangue. Então, quando nós entendemos o valor, quando nós entendemos o que é o significado real do Evangelho, nós não entramos na igreja, ou nós não estamos vindo para a igreja, porque nós queremos sempre uma provisão de Deus. Mas eu quero que Deus transforme a minha vida, porque eu quero ser uma provisão na vida da pessoa que está ao meu lado. Aleluia. E quando a gente entende isso na nossa vida, tudo muda. O pastor Jefté ministrou e falou sobre a fé, vou até ler. É engraçado como Deus testifica aquilo que a gente quer ministrar. Deixa eu só abrir aqui. O pastor Jefté falou sobre Hebreus 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento do que se espera e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançarão testemunho, e pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De que maneira aquilo que se foi feito do que é aparente. O pastor Jefté estava ministrando sobre fé. Sabe o que é a fé? A fé é entender que Jesus um dia morreu numa cruz para que eu e você entendêssemos que o evangelho não era mais sobre ter alguma coisa sobre o que Deus pode nos dar, mas é sim sobre aquilo que... Amém? Não estava no microfone? Não estava dando para ouvir? Então isso é assim. Oi? É que o botãozinho dele é sensível aí, ó. Ah, tá, perdão, gente. Mas quando é gostoso ministrar na célula assim também. Sabe, mas o que Deus ministrou muito no meu coração, já vem ministrando há algum tempo, é sobre qual tem sido a intenção do nosso coração de estarmos aqui. Qual tem sido a intenção do seu coração quando você pisa dessa porta para dentro? Qual é a intenção do seu coração quando você tem se achegado dentro desse ministério, dessa família? E aí, muita gente tem se frustrado dentro da igreja porque só entende o mundo, ou só entende o reino de Deus como um provedor sobre as nossas vidas. E quando nós vamos entender que Jesus quer mostrar para a gente que nós não viemos para esse mundo para ser um provedor, mas nós viemos nesse mundo para ser um carregador de milagres, uma pessoa que vai levar uma palavra de vitória sobre a vida de quem precisa, uma palavra de vida sobre a vida de quem precisa. Aleluia. E aí quando nós paramos para entender, eu só estou fazendo essa introdução para chegar onde eu quero chegar depois com a palavra. Mas qual é a intenção do teu coração? Será que se você parar aqui nessa noite, você está aqui nessa noite porque você precisa de alguma coisa de Deus, ou você está aqui porque você quer ouvir
a palavra dele acima de todas as coisas. Você quer sair daqui cheio, carregando uma presença, que é onde você colocar a planta dos teus pés. Jesus vai chegar, a paz que excede todo entendimento vai chegar, o amor que excede todo entendimento. Sabe por quê? O que a gente mais tem para dar para as pessoas é um amor. E é um amor não pensando no que pode me trazer de volta, mas é um amor sem interesse. Quando nós entendemos que o Evangelho não é sobre o que Deus pode me dar, mas sobre aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, nós começamos a inverter o nosso conceito. Paulo falava que para ele só interessava o reino, só interessava a presença, todas as outras coisas eram fúteis. Nós olhamos Paulo passando só por dificuldades, mas quando você vai estudar a fundo a vida de Paulo, Paulo era um professor acadêmico. Paulo tinha uma natureza real, Paulo tinha uma natureza de ter riquezas. Só que Paulo estava falando para o Senhor: Senhor, eu não estou interessado naquilo que o mundo fala que é bom. Dinheiro é a prosperidade que tem muita gente pregada lá fora, mas sim sobre o que o amor de Deus pode trazer na minha vida e o que o amor de Deus vai fazer através da minha vida. Nós lemos a história aqui do rei Ezequias. Ezequias foi filho de um dos piores, se não o pior rei da Bíblia. Quando você vai ver a história de Acaz, Acaz não foi nem enterrado com os reis de Israel, de tanto que Deus relegou Acaz. Quando Ezequias começa a reinar, Ezequias estava reinando num lugar que era totalmente idólatra. A palavra de Deus estava falando que era um povo que estava totalmente afundado na idolatria de outros deuses, afundado na idolatria de uma deusa da fertilidade que ia trazer mais colheita, afundado em outros tipos de deuses que traziam o que eles queriam para eles. E naquele momento nós vemos Deus permitindo que o rei da Síria começasse a conquistar todas as cidades em volta de Judá. E aí nós começamos a entender o reinado de Ezequias. Ezequias começa a reinar aos seus 25 anos, jovem. E a primeira coisa que Ezequias faz é voltar aos princípios. Glória a Deus. Quebrar as estátuas, quebrar o que eles chamavam de postes, que era estátuas em formato de poste, que era de uma deusa, que era uma deusa da prosperidade, era uma deusa da fertilidade. Era quebrar as colunas, que eles chamavam de colunas santas, que foram erguidas ao deus de Baal. Era quebrar e destruir a serpente que Moisés tinha criado, para que eles adorassem. Sabe o que ele estava fazendo? Ei, eu não estou me preocupando com o que as pessoas vão pensar sobre o meu reinado. Eu estou me preocupando com o que Deus vai pensar sobre o meu reinado. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele estava numa geografia totalmente corrompida. Eu não sei aonde você tem vivido, aonde você tem colocado a planta dos teus pés, mas eu quero falar para você que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer falar para você que você é instrumento, e que quando você se posicionar, aonde você colocar a planta dos teus pés, vai haver transformação, vai haver cura, vai haver restauração. Aleluia! E aí nós começamos a olhar para a história de Ezequias. Nós começamos a ver Ezequias mudando ou decidindo. O que nós precisamos na nossa vida nessa noite é entender que Deus está esperando uma decisão de não olharmos mais para aquilo que o Evangelho pode me dar, mas eu entender que eu, através de Jesus, posso mudar regiões, posso mudar territórios. Amém. Através da presença de Deus sobre a minha vida, a minha casa pode ser transformada, a minha família pode ser transformada, as pessoas que estão ao meu redor podem ser transformadas. Aleluia! Mas nós precisamos entender que não é mais sobre aquilo que eu quero. Por que eu perguntei para você como você entrou aqui nessa noite? Porque quando nós entendemos que buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça dele forem os nossos alvos,
a gente não vai precisar pedir nada para Deus, porque Deus vai prover tudo aquilo que nós Glória a Deus. precisamos. Aleluia. E as pessoas acham que provisão é a hora que eu estou com dificuldade, bem não. A provisão, ela fala de abundância de tudo aquilo que eu necessito. Amém. Glória a Deus. Provisão não é aquilo que todo dia eu estou passando apertada e hoje Deus manda uma provisãozinha aqui, amanhã Deus... Não, Deus está falando que provisão é a abundância de tudo aquilo que eu necessito. É a abundância. Quando nós Aleluia. entendemos que, quando colocarmos no nosso coração que o Evangelho é sobre o que eu posso dar através de Jesus, quando eu entender que o Evangelho é sobre me sacrificar pelas outras pessoas ou por outras vidas, eu não vou precisar pedir nada para o Senhor quando eu entrar nessa porta. Todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Aleluia. Ezequias entendeu isso porque Ezequias entrou naquele lugar. Ele começou a transformar aquele lugar através da decisão dele. Ezequias começou a transformar a geografia da onde ele estava através da decisão dele. Será que foi fácil? Não. O povo adorava adorar outros deuses. O povo adorava ter alguma coisa que eles pudessem adorar. Era um bezerro, era uma serpente, era uma estátua de um deus, era um poste, era uma coluna. Você acha que o povo ficava feliz quando ele mandou derrubar tudo e quebrar tudo? A gente brinca muito com os jovens. Tem muito jovem, e teve um ditado que uma vez pegou isso lá para trás, né? Tinha um comercial de uma bebida alcoólica, que um dia um pastor usou isso, falando assim: olha, o mundo tem falado que é melhor descer redondo. E o crente está achando que ele precisa se parecer com o mundo, ou ele tem a cara do mundo, para ele agradar as pessoas. E esse pastor falou assim: olha, é melhor subir quadrado do que descer redondo. Sabe, nós precisamos parar de se preocupar com o que as pessoas que estão ao nosso lado vão pensar sobre as nossas decisões, ou sobre como nós nos prostramos, ou como nós se posicionamos em relação aos problemas que têm vindo sobre a nossa vida. E quando a gente parar de pensar e pensar naquilo que Deus vai pensar sobre nós, as coisas vão acontecer na nossa história. O pastor Elcio, no dia que ele contou que a gente estava no carro, a gente estava conversando e algo tremendo temos os 12 do bispo, muitas outras pessoas, mas eu vou usar o exemplo dos 12 do bispo. Nós chegamos em Itapeva, e assim, eu sempre brinco, os jovens dão risada. A gente tinha 1 quilo de sal no armário. Foi dessa maneira que nós chegamos em Itapeva, desempregados, e nós tínhamos 1 quilo de sal. Nossos móveis estavam na chuva e nós não tínhamos mais nada. Foi essa maneira que nós chegamos. Eu tenho outros pastores, que eu não vou citar o nome porque cada um conta a sua história, mas o que nós estamos falando é quem éramos quando nós chegamos na presença de Deus e quem nós somos hoje. Glória a Deus. Aleluia. Não é para falar sobre uma condição financeira, não, mas é para falar que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Amém. Deus nos prospera, Deus muda a nossa família, Deus muda a nossa realidade. Quando nós entendemos que o nosso posicionamento e a nossa vida não é sobre o que Ele vai me dar, mas é sobre o que Ele vai fazer através da minha vida na vida de outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. E nós fomos chorando porque nós passamos por muitas dificuldades juntos. Nós tivemos uma célula nesse bairro, nós e pastor Adriano e pastora Mara. E a gente sempre fala na célula que teve dias da gente entender se a gente ia comer mistura ou se a gente ia pôr o gasolina no carro para estar aqui. E durante muitas vezes nós fizemos os nossos filhos comerem arroz e feijão para que a gente pudesse estar aqui na célula. E o que a gente estava falando não para nossa honra e para nossa glória, mas Deus tem nos prosperado poderosamente. Poderosamente. Nós chegamos com 1 quilo de sal e hoje nós temos uma vida restaurada, restituída, e aonde Deus tem nos colocado a mão, Deus nós temos prosperado. É sobre entender que não era mais sobre o que Deus podia me dar, o que Deus podia nos dar, mas era o que Deus queria fazer através da nossa vida, mesmo comendo arroz e feijão, e você ministrando que Deus pode mudar a sua história, Deus pode fazer a tua família prosperar, e a sua família comendo arroz e feijão.
Esse momento é que vai falar sobre a fé que nós temos em Deus. E é esse momento que vai fazer a nossa vida ser transformada. E é esse momento que vai fazer a sua vida prosperar poderosamente. Aleluia! 2 Coríntios 2,9 diz assim: aquilo que eu ainda não vi, aquilo que eu ainda não ouvi, aquilo que ainda não subiu ao meu coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Aleluia. Sabe aquele teu sonho? Deus tem mais. Sabe aquela tua família que você tem buscado há muito tempo? Ei, está chegando a hora dele ser. Ele está aqui junto com você buscando a Deus. Glória a Deus. Nós só precisamos entender que nós precisamos de um posicionamento. Quando nós pararmos de preocupar se nós temos comido arroz e feijão, e nós nos preocuparmos que tem muita gente muito pior que a gente, e precisando de uma palavra de Deus, e precisando de uma palavra que pode mudar uma vida, quando você entender que mais vale você comer um arroz e feijão com Jesus, do que você comer uma picanha com o mundo, vai acontecer coisas tremendas e poderosas sobre a sua vida. Você sabe por quê? Ezequias se posicionou. Todos os outros reis daquela região, eles estavam sendo conquistados. O rei da Síria manda os mensageiros deles até o rei Ezequias e fala assim: ei, quem está falando aí que o seu rei vai salvar vocês? Ou que o Deus que vocês servem vai salvar? Ei, todos os outros reinos que eu passei aqui na região que serviam o mesmo Deus, eu conquistei. Sabe o que acontece? Ezequias rasga suas roupas. Ezequias começa a orar e começa a se humilhar na presença de Deus. A Bíblia descreve que naquela mesma manhã, naquela mesma madrugada, a Bíblia diz que um anjo desce do céu. E naquele mesmo dia, 185 mil homens morreram ao toque de um anjo. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? O posicionamento de Ezequias mudou a história de uma nação. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. O seu posicionamento pode mudar esse bairro. Aleluia. O seu posicionamento pode mudar essa cidade. O seu posicionamento pode mudar a tua família, a tua casa, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. O teu posicionamento pode mudar uma geração. Aleluia. E sabe por que acredita? Porque o pai não acreditava, mas o filho mudou uma geração. O filho transformou uma geração. O filho fez uma geração onde Deus fez os assírios ao fio da espada. E diz que durante muito tempo não houve mais guerra, porque os assírios não iam mais contra o povo de Deus. Como você entrou aqui nessa noite? Será que os teus princípios estão invertidos, assim como nós falamos no início? Você sabe por quê? Nós vemos Acaz começando a se corromper quando ele começa a achar que a vontade do povo era maior que a vontade de Deus, e começa a criar e começa a colocar estátuas de Baal. Será que o que você tem mais buscado é agradar a presença de Deus, ou o que você tem mais buscado é afogar o vazio do teu coração naquilo que Deus pode me dar? É um carro? É uma casa? Quer que eu fale uma coisa para você? Se você tiver o seu coração num bem, se você tiver o seu coração na vontade de ter alguma coisa, você pode trocar de carro hoje, você pode trocar de casa hoje. Daqui a 3 meses a euforia passou e você já está pensando em comprar um carro novo e uma casa nova. Verdade. E o vazio continua no mesmo lugar. Eu vi o testemunho de uma senhora no Nordeste, onde entraram na casa dela, levaram uma cesta, ela começou a sorrir, ela começou a orar, ela já era cega dos olhos, e perguntaram para ela: por que você é tão feliz? Ela falou: eu posso passar dificuldade, eu posso passar o dia mal, mas Jesus está sempre comigo. Aleluia. Quando nós entendemos que o que mais vale é a presença de Deus sobre a nossa vida, do que o mundo fala que é bom. Você pode não ter uma casa, você pode não ter um carro, mas a alegria vai estar estampada no teu rosto, vai estar estampada na tua família, vai estar estampada na tua casa, porque o que você entendeu é Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Aleluia! Pastor, você está falando para mim sonhar? Não. Eu estou falando para você alinhar os seus sonhos com o propósito de Deus. Porque nada vai impedir que aconteça sobre a sua história, sobre a sua vida. De um pai que
foi rejeitado por Deus. A Bíblia diz que nunca houve e nem haveria após Ezequias um rei como ele. Ele mudou a história da geração dele, ele mudou a história da descendência dele. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus quer te usar para mudar a história da sua geração. Amém. Deus quer usar você para mudar a história da sua geografia. Glória a Deus. Deus quer usar você para mudar a história do teu casamento, a história dos teus filhos, através do seu posicionamento. Nós vamos assistir um pastor ministrar lá em São Paulo, um pastor que eu gosto muito de assistir. No dia que chegou lá, eu falei, nossa, é muito gostoso de assistir. Mas Deus me incomodou tanto que ele falou assim, qual é a diferença entre você e ele? Você tem acesso às mesmas palavras que ele. Você tem acesso ao mesmo Deus através de uma oração. Porque ele tem arrebatado multidões e você não. Naquele momento Deus falou para mim que eu gosto muito de assistir ele. E a gente saiu daqui num dia de semana, que no outro dia a gente ia trabalhar, para chegar lá a 150 quilômetros para a gente assistir uma pessoa ministrar. Não que ele não tenha honra, não estou tirando a honra do profeta. Mas o que Deus incomoda muito no meu coração é, porque ele tem vivido aquelas coisas e eu e você nós não podemos viver. E sabe que Deus me ministrou? É sobre aquilo que eu tenho focado sobre a minha vida. Você sabe por que ele tem vivido, ele tem obtido aquele conhecimento? Porque ele tem focado muito mais tempo do que eu nisso aqui. Muitas vezes nós queremos que Deus mude a nossa história, nós queremos que Deus mude a história da nossa família, mas o nosso foco nunca é a presença de Deus. O nosso foco é sempre aquilo que eu quero de Deus. Ezequias não fez só isso. A Bíblia diz que um dia Ezequias ficou doente, uma doença mortal. A Bíblia fala que Deus manda o profeta falar até Ezequias para ele arrumar a casa porque ele ia morrer. Naquele mesmo momento o profeta sai, Ezequias vira para a parede, começa a chorar e falou, Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Eu quero falar para você que quando você puder virar para o Senhor e falar, Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Pode vir até uma... Como que eu posso falar? Você pode até receber comunicado de um médico que você vai morrer. Deus vai mudar teu leito de morte. Aleluia. Eu não sei se você consegue acreditar nisso, mas a Bíblia diz que antes que o profeta saísse do pátio da casa, Deus fala para ele, volta lá e avisa Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida sobre a história dele. Deus está falando que você se posiciona, e aonde você entrar como um clamor, e aonde você entrar como uma voz profética, algo diferente vai acontecer, algo diferente vai mudar sobre a história da tua família, sobre a história da tua casa, sobre a história das pessoas que estão ao teu redor, e através da tua oração, é através de você falar, Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Glória a Deus. E aquele que está morto vai ter que voltar a viver. Aleluia. Eu perdi meu pai há 5 anos. E é muito engraçado. Meu pai teve uma mesma doença que um outro homem. Esse outro homem, ele era praticamente ateu. E Deus curou ele. Meu pai teve a mesma doença. Nós somos 2 filhos, são pastores. A minha mãe é mulher de oração. A minha mãe é mulher que eu posso olhar para ele e falar que não tem como eu falar, minha mãe errou algum dia, como mulher de Deus, não como um ser humano. Vida de oração, os filhos de oração, os filhos na igreja. Nós oramos para o meu pai durante 6 meses, Senhor, cura ele, cura ele, cura ele. Chegou um dia e falou, Senhor, se o Senhor não for curar, mostra pra gente. Meu pai teve um sonho, durante a noite meu pai falou que a maior vontade dele era conseguir levantar para ir no banheiro. Meu pai teve um câncer no sistema digestivo. A maior vontade dele era levantar para ir no banheiro. Um dia nós chegamos de manhã, ele falou assim, tive um sonho. Sonhei que o filho de ele era filho do amigo do meu irmão que morava em Pouso Alegre. Ele vinha para orar para mim. E ele orava e naquela manhã eu via Jesus e eu consegui ir no banheiro, todo feliz.
No final da tarde, o filho desse amigo do meu irmão veio de Pouso Alegre e falou: Deus mandou eu vir orar pelo teu pai. Naquele momento nós entendemos que Deus ia levar meu pai. Naquele momento nós entendemos que meu pai estava salvo. Aleluia. Pode ser que a tua oração... Oi? Perdão. Pode ser que a tua oração ela não tenha o resultado que você tem. Mas para nós entendermos a palavra de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E quando nós entendemos os planos de Deus, que o Evangelho dele sobre a minha vida não é sobre aquilo que eu posso ter, mas sobre aquilo que eu posso dar, a prosperidade de Deus vai chegar na tua vida. Aleluia. Os sonhos do seu coração serão realizados. Sabe por que a Bíblia fala assim, no início da palavra? Deixa eu só me localizar assim. Assim foi o Senhor com ele. Em outras traduções, em tudo que ele fazia, Deus era com ele. Quero falar para você que quando você se posicionar em tudo que você fizer, Deus vai estar à frente. Aleluia. Tudo que você colocar a tua mão vai prosperar. Glória a Deus. Não para a tua vontade, não para que aquilo que você quer, mas para que Deus cumpra o propósito que foi estabelecido sobre as nossas vidas e sobre a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Guarda isso no teu coração, começa a mudar a visão que você tem de Evangelho. Evangelho é sobre aquilo que Deus quer fazer através de você. A Bíblia diz que no reino de Deus maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Quando nós entendemos que para dar eu tenho que ter, quando nós entendemos que nosso coração entender sobre se entregar pelo outro, se posicionar pelo outro, você vai ter muito para dar em todas as áreas da sua vida. Sabe, aquilo que muitas vezes nós entramos pedindo e nós olhamos o nosso irmão tendo, mas nós esquecemos de olhar para tudo que ele passou para ter. Então eu queria falar para você nessa noite, entenda que você tem sido levantado nesse bairro, nesse lugar, porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. Amém. Existe um propósito na sua história sobre esse lugar. Existe um propósito sobre a sua família neste lugar. E se você se posicionar, essa igreja ela vai ser uma igreja próspera, ela vai ser uma igreja cheia, não para honra e para glória de homem, mas para honrar e glorificar o nome de Deus. Fala assim, ei, o que está acontecendo naquela igreja? Porque quem tem ido lá tem prosperado. Porque lá existe um povo que entendeu que o Evangelho não é sobre o que ele pode me dar, mas é o que ele quer dar para as pessoas através da minha vida. Aleluia! É, Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. sabe, não saio daqui nessa noite sem falar para o Senhor, Senhor, se as minhas prioridades elas estavam invertidas, se o meu coração estava entrando no Evangelho sobre aquilo que o Senhor pode me dar e não sobre aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Se as minhas prioridades estavam em todos os dias eu colocar ali a porta, o pé para dentro da porta e falar, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor eu preciso disso, Senhor eu preciso daquilo. Fala para o Senhor que você quer mudar as suas prioridades. Sabe, nós temos a oportunidade todos os dias de mudar a nossa história, de mudar a história da nossa casa, a história da nossa família. Você como marido, como sacerdote da casa, você como esposa, como mulher, sabe, todos os dias você tem a oportunidade de se posicionar e mudar a história da tua casa. Não saia daqui sem falar para o Senhor, Senhor, nessa noite, eu não quero mais um evangelho sobre aquilo que eles falam que Deus pode mudar, mas eu quero um evangelho sobre aquilo que o Senhor tem como propósito estipulado sobre a minha vida. Eu quero ter um evangelho sobre a minha vida, sobre aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, na vida das outras pessoas. E sabe o que eu quero falar para você? Você vai sair daqui dessa noite com uma rota traçada. E a rota traçada sobre a sua vida é você viver o sobrenatural de Deus sobre a tua história. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Nós estávamos programando um carnaval.
No, o retiro de carnaval. Você pode ir, professor. Nós estamos programando o retiro de carnaval. Nós sonhamos ter uma casa durante 10 anos. Deus deu uma casa, a gente construiu. Ainda não estava acabada, mas estava acontecendo de acordo com o que Deus tinha para a nossa vida. Estava ficando lindo. A gente começou a preparar o retiro de carnaval para os jovens. 4 dias antes a nossa casa inundou. O rio subiu de uma maneira que a gente nunca tinha visto. A nossa casa inundou e a primeira palavra que veio sobre a nossa vida: vamos cancelar o acampamento. E a primeira palavra que nós falamos não é sobre nós, é sobre Ele. Nós vamos continuar. Quando nós entendemos que não é sobre nós, não é sobre a nossa vontade, mas é sobre Ele, sobre a vontade dEle. A casa passou, Deus deu a condição, a gente reformou, nós voltamos. Deus tem melhorado aquilo que era bom, está ficando melhor ainda. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar para você que aquilo que você acha que é bom, na mão de Deus é melhor ainda. Aleluia. Aquilo que você tem buscado que Deus faça, quando Deus entender que você se posicionou, assim como Ezequias se posicionou, ei, o teu sonho vai ser muito maior, a tua vitória vai ser muito maior, a tua prosperidade vai ser muito maior, ei, a tua unção vai ser muito maior. Não sai daqui nessa noite sem falar para o Senhor: Senhor, o que eu quero não é mais sobre aquilo que o Senhor pode mudar, mas eu quero entender o propósito que o Senhor tem estipulado sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. O que eu quero é entender o propósito e os teus planos sobre a minha história. E Deus vai te preparar algo poderoso. Aleluia. Que ainda que esteja morto, vai ter que viver. Ainda que seja fedendo há 4 dias, vai ter que sair e vai ter que voltar à vida. Amém. Aí entra desde o início fé. Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, eu não apalpo, mas que eu acredito. Eu falo para você, eu acredito que se você se posicionar nessa noite, ainda essa semana Deus tem resposta sobre a tua casa. Amém. Deus tem resposta sobre a sua vida. Deus tem resposta sobre a vida da tua família. Se posiciona, porque essa semana Deus tem resposta sobre a nossa casa, sobre a nossa história. Ei, não sai daqui nessa noite sem se posicionar. Fala: Senhor, ei, eis-me aqui para ser um exemplo sobre a minha geração. Eis aqui, nós que vamos quebrar os paradigmas dessa região. Ei, começa a derrubar as estátuas, começa a derrubar as vontades da tua carne, começa a derrubar tudo aquilo que tem te impedido de falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Sabe, não sai daqui nessa noite e fala para o Senhor: Senhor, eu preciso me posicionar. Sabe, não sai daqui sem falar para o Senhor: Senhor, eu preciso me posicionar e me mostra como eu me posiciono. Me mostra o que eu preciso mudar na minha vida. Sabe o que é o mais difícil sobre a nossa história? É você olhar para Deus. Para uma pessoa já é difícil você olhar para você: ei, me fala o que eu estou errado. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Com Deus não é diferente. Sabe, você falar para Deus: Deus, mostra o que está errado. E quando Deus mostrar, você fazer isso sim vai mostrar o teu posicionamento. Então nessa noite fala para o Senhor: estou desatado na tua presença, estou desarmado e eu quero que o Senhor me mostre aquilo que eu preciso mudar. Eu quero que o Senhor me mostre aquilo que eu preciso ser transformado, para que eu me posicione na tua presença e para que essa geografia dessa cidade, a geografia da minha família, a história da minha casa seja mudada. Eu quero falar para você, vai ser com muito prazer que Deus vai mostrar para você, e se você se posicionar, Deus vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Aleluia. Aleluia. Saia daqui nessa noite sem falar para Ele: Senhor, eu quero me posicionar na tua presença. Verdade, meu Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós estamos na tua santa presença. Nós entendemos que mesmo antes de nós colocarmos a planta dos nossos pés nesse lugar, o Senhor já estava preparando essa palavra sobre as nossas vidas. Senhor, nós entendemos que existe um propósito sobre a nossa história. E nessa noite o Senhor não
nos deixe sair daqui da mesma maneira que nós entramos, ó Pai, mas que exista um incômodo, ó Pai, vai lá no mais fundo da nossa alma, do nosso espírito, ó Pai, nos incomoda nessa madrugada para que nós possamos mudar aquilo que precisa ser mudado, para que a gente quebre aquilo que precisa ser quebrado sobre a nossa história, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, não nos deixe sair daqui, ó Pai, sem que nós possamos ser incomodados, ó Pai, sem que nós possamos ser incomodados sobre aquilo que o Senhor tem para a nossa história, sobre o propósito que o Senhor tem proposto para a nossa caminhada, Senhor. Senhor, nessa noite nós queremos dizer que nós te amamos. Senhor, nos perdoa todas as vezes que nós só pensamos naquilo que o Senhor pode nos dar, mas que, ó Pai, a partir de hoje nós possamos entender que mais vale, ó Pai, ter um dia na Tua presença do que 1000 lá fora, Senhor. Mais vale ter a Tua alegria, ó Pai, do que aquilo que o mundo fala que vale mais, Senhor. Senhor, nós queremos dizer que nós te amamos, nós amamos a Tua presença. Nós queremos dizer, ó Pai, de saída nas nossas casas, que vinha até a Tua presença, Pai, é um prazer sobre a nossa vida, é um prazer sobre a nossa história, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra nos nossos corações. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem um amor incondicional sobre a nossa vida, um amor que não olha o nosso passado, mas olha o nosso futuro, um amor que não olha a história que nós já vivemos, mas a história que o Senhor quer propor sobre a nossa vida, Senhor. Nós oramos pela nossa família, nós oramos pelas nossas casas, Senhor. Que o Senhor possa nos incomodar para sermos, ó Pai, referenciais, para nós sermos carregadores da Tua presença, carregadores de milagre, ó Pai. Que aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, a Tua presença ela chega, ó Pai. Que aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, ó Pai, a cura, a restauração, a restituição ela possa acontecer através da Tua presença, Deus. Senhor, nós oramos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, nos permita carregar a Tua presença, ó Pai. Nos permita, ó Pai, carregar esse amor incondicional sobre a nossa vida, ó Pai. Que nós possamos ser reflexos da Tua presença. Que aonde nós possamos chegar, ó Pai, as pessoas possam ver o Teu grande amor. Que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas possam reconhecer que existe um Deus que sara, que cura, que liberta, que restaura, Senhor. Que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas possam ver, ó Pai, e sentir a Tua presença, Deus. Nós te agradecemos nessa noite por esse tempo, ó Pai. Essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia!